Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Chico e a gente vai falar um pouquinho sobre Bootstrap, tá? Mais precisamente sobre o grid do Bootstrap. Tá? Então, quando a gente está trabalhando com qualquer tipo de interface hoje em dia, né, que a gente chama de interfaces modernas, a gente vai precisar de uma maior flexibilidade. Então, eu posso estar numa resolução muito maior e depois eu posso estar num celular um pouco mais compacto. Então, as páginas precisam se adaptar a diferentes tamanhos de tela. Tá? Então a gente, como eu disse, desde grandes monitores até celulares menores. E é aqui que eu quero falar um pouquinho do Bootstrap, mas precisamente do sistema de grid do Bootstrap, tá? Que é uma solução muito boa e prática que ajuda a criar layouts que sejam ali responsivos e de forma eficiente, tá? Então a gente vai agora falar um pouquinho sobre o Bootstrap. Então vamos lá. Vou fazer a transição aqui. Então, o Bootstrap, ele tem, primeiro de tudo, né, a gente tem que falar um pouquinho ali que ele é um framework de front-end e ele vai oferecer, como eu coloquei aqui no texto para vocês, diversos recursos. Né? Então, não é só o grid. Então, eu posso trabalhar com outros recursos, como, por exemplo, menus, modais, né? Que mais? Vitrines de navegação, vitrines de imagem, né, box, né, de texto, enfim, uma série de componentes que a gente pode trabalhar ali. Tá? E, especificamente falando do sistema de grid, o grid do Bootstrap divide a tela em até 12 colunas. Esse número ele não é arbitrário, tá bom, pessoal? Porque ele permite muitas combinações proporcionais. Então eu posso ter 3 colunas de 4, 4 colunas de 3, 6 colunas de 2 e assim por diante. Então o desenvolvedor ele define quantas colunas cada elemento vai ocupar. Né? Então vou colocar um exemplo aqui para a gente. Ó. Tá? Aqui, ó, por exemplo, essa imagem. Então, essa imagem aqui, que é do próprio site do Bootstrap, ele traz para a gente ali as colunas, né, que são imaginárias ali para a gente, tá? Isso é muito importante. Quando nós, né, desenvolvedores, conseguimos definir, né, definimos quantas colunas cada elemento vai ocupar, o Bootstrap cuida do restante. E isso é muito legal. Por exemplo, um card ele pode ocupar 4 colunas, enquanto outro card ele vai ocupar 8. Ambos se alinham de forma automática, respeitando o espaço total da linha. E quando a largura da tela muda, o grid se reorganiza e reorganiza os elementos de acordo com regras que você pode definir com classes específicas dentro do Bootstrap. Tá? Bom, falando um pouquinho aqui sobre a instalação do Bootstrap. Então você pode, né? Eu até não comentei, deixa eu voltar um aqui. Você tem aqui, né? Você pode acessar o QR Code aqui ou entrar no site do Bootstrap, tá? O site do Bootstrap, ele, se eu não me engano, ele é getbootstrap.com. É isso mesmo, tá, gente? Então, getbootstrap.com, ele é o site do Bootstrap, tá? Vamos adiantar um pouquinho aqui, a gente viu os grids. Vou passar aqui, ó. E aí você tem que fazer a instalação do Bootstrap, tá? E para trabalhar a instalação do Bootstrap, né? Então, uma das maneiras mais simples ali, né, e comuns de utilizar o Bootstrap é utilizar ele de maneira online. É o que eu trabalho, tá, gente? Eu prefiro muito trabalhar com o Bootstrap de maneira online, beleza? E ele é através de um CDN que eu faço essa instalação, né? Que é esse cara aqui, ó, né? Content Delivery Network, né? Que basicamente é uma rede de servidor que vai armazenar ali um monte de arquivos, né? Para que a gente consiga ali uma distribuição rápida e eficiente. Então eu prefiro muito mais trabalhar online, eu não tenho nenhum problema a isso. Aqui eu deixei um exemplo, né? De como trabalhar, né? Mas dentro do site do getbootstrap.com tem todas as indicações. Como aqui a nossa aula não é uma aula técnica, né? Então eu só trouxe aqui, tem um QR Code ali para a instalação, né, ali do Bootstrap, que leva para o site, mas vocês também podem acessar ali getbootstrap.com, tá bom? Bom, falando do grid, né? Então a gente tem esse grid aqui dividido em 12 partes, tá? Então basta vocês observarem ali, né? Então vocês vão ter esses grids aqui, mas, né? A gente tem também
essa tela que eu queria mostrar para vocês, tá? Que é a divisão. Então, o sistema de grid do Bootstrap, a gente trabalha ali com diversos containers, né? Que são linhas e colunas que servem para arranjar e alinhar o conteúdo. Então eu tenho desde ali, né? Então eu até coloquei o textinho ali, ficou meio errado, mas não tem problema, tá? Então ele pode ser feito, geralmente a gente trabalha com o Flex, que é o Flexbox, mas também poderia, o Bootstrap trabalha com Flexbox, né? Então ele é feito com Flexbox. O que eu ia dizer é que se você não estiver trabalhando com Flex, você também pode trabalhar com o sistema de grid. E aí esse sistema de grid pode ser tanto o Flex quanto o grid, tá? Que leva o mesmo nome de grid, mas é o grid, tá? Esse sistema, qualquer um dos três, eles são totalmente responsivos, né? Então a gente está olhando ali um exemplo, né, de como ele funciona. Então a última linha, a linha azul ali, é mais forte, ela está ocupando as 12 colunas, aí a linha de cima vai vir ocupando 6 colunas, né? Aí a linha de baixo vai vir ocupando 4 colunas, depois, né, e até chegar a 12 colunas ali. Então é extremamente importante, tá? E a utilização desse cara, ele vai depender muito disso aqui, ó, desse cara. O Bootstrap ele vai incluir algumas classes, então o Bootstrap sempre vai trabalhar com classes, tá? E essas são classes, nesse caso do grid, são classes pré-definidas. E dependendo do dispositivo ou tamanho da janela de visualização, ela vai se alterando. Então, por exemplo, né, quando eu pego aqui ponto col, COL-12, significa que ocupa 100% de cada linha, né? Quando então eu pego, por exemplo, col-MD-6, ocupa metade da linha em telas médias para cima, né? E por aí ele vai se adaptando. Então, vou voltar aqui um pouquinho, né? É essa adaptação que garante que o conteúdo fique legível e bem distribuído em qualquer dispositivo, tá? E algo fundamental para uma boa experiência do usuário, né? Layouts que vão quebrar ali ou que somem em telas são falhas, né? Que a gente tem ali que a gente não pode ter, que a gente tem que evitar nessas falhas. Então, quando a gente evita essas falhas, a gente vai, obviamente, ali evitar que a pessoa que esteja navegando não tenha uma eficiência ruim dentro da sua navegação dentro do Bootstrap, tá? Bom, outro ponto importante, né? Então, além do sistema de grid, o Bootstrap ele vai oferecer para a gente diversos componentes prontos, como eu disse para vocês, mas a sua base é o layout. Então, ele é construído sobre um modelo que a gente chama de modelo de containers, linhas e colunas. Tá? E ele vai usar o Flexbox como motor, né? E isso é muito importante. E outro ponto, tá, que a gente não pode deixar de comentar, é a resposta automática aos diferentes dispositivos. Por padrão, o Bootstrap ele reorganiza os elementos verticalmente quando não há espaço horizontal. Mas você pode controlar isso com uma maior precisão, usando as classes do sistema de grid, que eu mostrei para vocês agora, mas que a gente não vai se aprofundar, né? São essas classes aqui, ó, que nós temos, né? Então, essas classes, elas são extremamente importantes para a gente, né? Opa, acho que eu dei uma travadinha ali. Essas classes são extremamente importantes para a gente, tá? E aí depois a gente pode fazer um vídeo aprofundando um pouco essas classes. Mas quando eu estou numa tela, num tipo de dispositivo muito pequeno, eu vou utilizar o COL, né, e a quantidade. Quando eu estou num dispositivo extra grande, né, ou seja, que eu tenho ali maior ou igual a 1200, então eu posso usar um col-XL. Se eu quero uma grande, ou seja, que é ali entre 992 e 1200, eu utilizo col-LG. E por aí vai, tá? Então é muito importante isso para a gente, beleza? Então, voltamos aqui, né? Então, outro ponto que nós temos ali, é por isso que eu falo da resposta automática, é por conta desses elementos, né? Então, a largura vai de 1 até 12 utilizando o sistema de grid,
tá? Que é a ferramenta de responsividade que o Bootstrap, ou seja, que esse framework oferece. Isso facilita, inclusive, a prototipação, porque com poucos ajustes, um protótipo construído com Bootstrap já se comporta de maneira responsiva. Mas espera aí, a gente constrói protótipos com Bootstrap? Não exatamente, tá, gente? Mas a gente pode colocar um espelho de grid dentro do Figma, por exemplo, e entender como que a gente vai trabalhar aquilo. Ou seja, é o que eu falei em outro vídeo. A gente vai preparar o Figma já para que ele seja transportado da melhor maneira, da maneira mais eficiente para dentro do, do HTML ali, do CSS, tá bom? Utilizando, então eu posso utilizar HTML, posso utilizar CSS e posso utilizar o Bootstrap, que é um framework com base em JavaScript, HTML e CSS. Beleza, pessoal? Então é isso aí, tá? Tivemos uma pequena introdução ao grid do Bootstrap. Espero que vocês tenham curtido aí e até a próxima aula.